capítulo 3, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Nós já falamos alguma coisa sobre esse texto aqui algumas vezes, mas a palavra de Deus é sempre nova, né? Sempre nova. Vamos recapitular algumas coisas e refletir em outras. Todos acharam Gênesis capítulo 3? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Tem uma tradução que ainda diz: comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Glória a Deus. É um texto, irmãos, muito conhecido, né? De todos que leem a Bíblia. Nós já falamos sobre ele muitas vezes aqui. Ele é um texto que traz muitos detalhes, muitas reflexões a respeito da tentação e da queda do homem. Como ocorreu a queda do homem? Tem muitos detalhes aqui. Essa queda não aconteceu assim, de uma hora para outra. Essa queda, ela foi tomando forma dia após dia, paulatinamente. E observe o versículo 1 desse texto. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta do que todas os animais que o Senhor Deus tinha feito. Então eu fiquei pensando, irmãos, algo interessante, que às vezes nós fazemos as coisas na obra de Deus e nós fazemos de qualquer maneira. Às vezes nós vamos, o Danilo já falou aqui essa noite, perdendo o foco, né? Às vezes nós vamos acostumamos a vir para a igreja, e tem muita gente indo nas igrejas hoje, porque elas se acostumaram a ir para a igreja, mas elas não procuram fazer o melhor, porque Deus sempre fará
o melhor. Deus sempre utilizará a melhor ferramenta para poder fazer algo para nós. E nós também precisamos fazer, porque o diabo faz isso. Vocês perceberam que ele não foi pegar qualquer animal para usar? Ele pegou o animal mais astuto. O animal, diz a narrativa bíblica aqui, que a serpente era a mais astuta de todos os animais. Por que será que ele foi pegar logo esse? Por que não pegou um outro animal? Porque ele sabia da capacidade que esse animal tinha. Então ele vai utilizar-se da melhor ferramenta que ele poderia utilizar. E ele faz isso até hoje, porque o diabo nunca vai brincar de ser diabo. Ele faz com astúcia, com ardil. Ele é ardiloso, sagaz. Quando a gente olha para o capítulo 12 do livro do Apocalipse, a Bíblia vai descrever o diabo. Satanás significa sedutor, diabo, enganador, né? Antiga serpente. Vai descrever ele como um dragão. Vocês já viram um dragão? Dragão não existe. É uma figura mitológica. Nos filmes tem, né? Só que o dragão, ele é um animal híbrido. Se você observar o dragão, ele tem corpo de serpente, asas de águia e patas de leão. O que significa isso? Dentro da tipologia bíblica, 3 coisas: sagacidade e astúcia, né? Quando fala da serpente ali, corpo de serpente, asas de águia, agilidade para fazer algo, e patas de leão. Ele quer imitar o leão da tribo de Judá, porque o apóstolo Pedro diz que Satanás está ao derredor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar, né? Então ele sabe como trabalhar, ele tem um reino muito organizado, irmãos. E aqui, ele vai buscar aquilo que tinha de melhor no reino animal. Aqui vai acontecer a primeira sessão espírita do mundo. Começou aqui. Porque ele vai utilizar, não que ele incorporou na serpente, ele utiliza um demônio, porque demônios são seres espirituais incorpóreos. Eles não têm corpo. Porque até uma lei da física, né? Sabe por que não deu para a senhora passar lá junto com outro carro? Porque tem uma lei da física que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, é lógico que se os demônios tivessem um corpo, jamais eles poderiam incorporar uma pessoa. São seres incorpóreos. E eles não ocupam espaço na matéria. Lembra daquela passagem dos porcos? Tinha 6.000 demônios e eles se incorporaram em aproximadamente 2.000 porcos. Demônios é isso. Aqui um demônio, ele vai sobre a égide de Satanás, incorporar na serpente, e ele vai ter um diálogo com a mulher. Alguns conjecturam que essa serpente voava, que ela tinha patas. A Bíblia não dá essa autoridade para a gente falar sobre isso. É especulação. O fato é que ela é um animal muito preparado, né? Um animal astuto. Eu vou mostrar algumas coisas para os irmãos que vocês vão entender aonde eu quero chegar. E essa serpente, ela vai se aproximar da mulher. E a mulher, irmãos, não pensem vocês que isso daqui foi uma surpresa para a mulher quando a serpente chamou a atenção a respeito da árvore. Essa mulher já tinha olhado para aquela árvore. Ela já tinha sentido, ela já tinha cobiçado a árvore, o fruto da árvore. Porque Deus, ele plantou o jardim no Éden, e ele plantou árvores frutíferas de toda a espécie, e ele estabeleceu uma regra, porque quem cria estabelece normas. Ele disse, de todas as árvores vocês podem comer o fruto. Agora, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Não existia morte no mundo. Quando a gente vai para o capítulo 5 de Romanos, Paulo diz assim: a morte reinou de Adão até Moisés. E ele diz, assim entrou o pecado no mundo. Através do quê? Do homem ter quebrado o preceito que Deus havia colocado. A Bíblia diz que nesse momento houve um diálogo entre a serpente e a mulher. Ela vai perguntar, olha como ele é astuto, irmãos. Pergunta capciosa e tendenciosa. Ela vai perguntar assim: é assim que Deus disse?
não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não. E ela sabia que não. Ela que eu estou dizendo, a serpente, mas o demônio que a estava manipulando, né? Aí a mulher vai responder, verso 2, disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Até aqui está tudo bem. Agora, quando chega no versículo 3, começa o problema. E aí que está, irmãos, as coisas que a gente precisa estar muito atento, vigilantes, como eu falei aqui ontem, né? Sobre a vinda de Jesus, vigilância em todos os lugares que nós estivermos, porque as situações vão aparecer, né? Situações de muitas formas, multiformes situações vão aparecer, vão se apresentar, pessoas de todo tipo de personalidade, de caráter vão se aproximar de nós, e nós vamos lidar com inúmeras situações no nosso decorrer da nossa caminhada. Por isso nós temos que estar muito atentos, porque tem muita serpente ardilosa por aí. Tem muitas. Quantos de nós aqui nunca encontrou com uma por aí? Né? De vez em quando elas se apresentam, e elas são tendenciosas mesmo. E aí ela vai dizer no verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Começou o problema aqui. Aqui já começa o problema. Porque essa árvore não estava no meio do jardim. Essa árvore estava do lado da árvore que estava no meio. Não tinha como ela estar no meio. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. E essa árvore da vida, eles já se alimentavam do fruto da vida. É o que mantinha eles vivos. Se você observar o capítulo 2, você vai perceber o que eu estou falando, que ele vai plantar toda sorte de árvore, né? No capítulo 2, e a partir do versículo 4, ele diz assim, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, enfim. Depois no capítulo 5 ele vai falar de toda a planta, e não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar, aí fala de um vapor, e aí no verso 8, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. A palavra Éden aqui, ela significa lugar de deleite, paraíso. O que é um Éden? Ele plantou um paraíso, né? Um jardim, um paraíso, porque o Éden não é o jardim. No 10, o Senhor Deus fez brotar no verso 9, toda da terra, toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio. Observe, não é a árvore do conhecimento. E a árvore da ciência do bem e do mal, né? Alguma vai falar assim, do lado dela, na minha tradução não fala, só fala a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vai falar dos rios que saíam lá. Dois desses rios não existem mais. E depois a mulher vai dizer assim, ó, ele falou para nós, para a gente não comer da árvore que estava no meio. Primeiro ponto, primeira mentira, Deus não falou isso. Segunda mentira, no capítulo 3 do livro do Gênesis, e o versículo 3, ela diz assim, não comereis dele, nem nele tocareis. Outra mentira, Deus não falou isso. Deus falou para não comer, não era para não tocar. Isso aqui é um acréscimo na palavra de Deus. Isso acontece muito hoje. A pessoa está dizendo, isso está na Bíblia. Deus falou assim, mas isso não está na Bíblia. Deus não está falando coisa nenhuma e as pessoas estão falando que está. São acréscimos. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é muito pura, em Provérbios 30, que nós não podemos acrescentar nada. E lá no livro do Apocalipse diz que qualquer um que acrescentar alguma coisa nessa palavra será réu, e ele vai passar por todas as sortes das pragas que estão descritas no livro do Apocalipse. Então, irmãos, voltamos para o capítulo 3 aqui. Essa mulher já estava com problema antes da queda. Eu já falei isso aqui uma vez para vocês, né? Ela estava já muito fora da direção de Deus. Ela já estava se distanciando. Quando a gente observa o versículo 4, no 3 ela diz, olha, eu não posso comer nem tocar, porque senão nós vamos morrer. No 4, a serpente vai desmentir Deus agora. Ela vai dizer assim para a mulher, certamente
não morrereis. Quem foi que disse para a mulher que eles morreriam? Deus. Quem a serpente está desmentindo? Deus. Você já parou para pensar que hoje há uma gama de pessoas utilizando a palavra de Deus para desmentir Deus? Para dizer que a palavra não está dizendo aquilo que a palavra diz? Tem pastores na internet dizendo que Jesus não vai voltar, que isso daí é uma história fictícia, que isso daí Jesus só vai voltar para quem morre, que isso não vai acontecer a segunda vinda de Jesus visível, corporeamente, fisicamente. Estão desmentindo Deus, porque a palavra de Deus diz que sim. Ontem eu falei aqui que 97% das profecias bíblicas já se cumpriram, só tem 3%. 20 profecias só não se cumpriram ainda. O resto se cumpriu todas. Ele vai voltar e tem gente dizendo que não. A Bíblia diz certas, tem as doutrinas, tem pessoas dizendo, não é assim não. A Bíblia diz que o homossexualismo é pecado, já tem uma Bíblia aí desmentindo isso. Tem uma Bíblia, a Bíblia da teologia inclusiva, né? A capa dela tem até um arco-íris assim na caixa que vem, dizendo, eles tiraram todos os textos que dizem que o homossexualismo é pecado, porque eles estão desmentindo Deus. Sabe aonde nasceu essa ideia? No Éden. Isso vem de Satanás. Vocês não vão morrer. Verso 5. Porque Deus sabe. Olha, ele está jogando o joguinho dele aqui, ó, jogando Adão e Eva, a mulher, contra Deus. Ele sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sabe por que Deus não quer? Vou parafrasear. Que vocês comam, que vocês vão ser igual a ele. Ele não quer competição. Ele não quer alguém para competir com ele. Irmão, isso aqui é muito grave. Isso está impregnado nas igrejas por aí que dizem, ó, você é um pequeno Deus. Você é um Deus. Filho de Deus é Deusinho. Você pode ser como Deus. Você determina o teu futuro. Você determina as coisas. Você tem o poder nas suas mãos. Você tem uma força dentro de você. Inclusive, há uma doutrina, né, que eu já dei, tem até um vídeo gravado do teísmo aberto, que eles dizem várias coisas, que Deus se arrisca, Deus não é totalmente soberano, Deus não sabe todas as coisas, e assim por diante. São doutrinas espúrias, né, que diminui o Deus soberano, o Deus que você coloca ele no bolso, se você quiser. Esse é o Deus que eles pregam. Isso começou aqui, nasceu no Éden. E essa busca pelo homem de poder, de ser algo mais, de ser Deus, busca da ciência, de clonar, de brincar com células-tronco, de fazer, eles estão buscando uma capacidade de ser Deus. Isso nasceu aqui no Éden. Isso é algo que transcende essa vida física. Isso daí é orquestrado por Satanás, porque ele quer arrumar um competidor para Deus. Ele não quer que o homem seja servo de Deus, ele quer que o homem seja igual a Deus. Ele tentou fazer isso. A Bíblia diz que ele diz assim, serei semelhante ao Altíssimo, e colocarei o meu trono acima das estrelas, subirei ao céu. Isso aqui é um ponto muito interessante para a gente pensar, Isaías 14, 12, porque tem gente que prega que que Satanás morava no céu, né? Morava no céu, mas ele ficava era no Éden. Ele não ficava onde está o trono de Deus, no céu, no terceiro céu. Ele ficava no Éden celestial, porque quando ele diz em Isaías 14, 12, subirei ao céu. Como você vai subir no céu se você já está lá? Se quiser até projetar aí, pode projetar Isaías 14, 12. E colocarei o meu trono acima dos anjos, das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. O projeto dele não deu certo, porque ele foi destronado e destituído, mas ele coloca isso no coração do homem. E há uma doutrina antiga chamada pelagianismo, também, que coloca toda a capacidade de salvação no homem. Isso daí é pelagianismo. Ó, como caíste para o céu, ó, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações. Próximo. Tu dizias no teu coração, eu subirei. Então ele não estava no céu, ele estava no Éden celestial. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Próximo.
Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Perceberam? Eu não queria nem ser igual a Deus, só semelhante. Porque ser igual é outra coisa totalmente diferente, né? Agora, a doutrina que Pelágio, o pelagianismo e o semi-pelagianismo prega, é que o homem, a salvação, depende toda a capacidade humana. E isso não é arminianismo clássico, porque o arminianismo ensina que o homem só pode ser salvo através da atuação do Espírito Santo. Tem o livre-arbítrio, mas quem vai chamar o homem, quem vai convencer o homem é o Espírito Santo. Então, irmãos, todas essas ideias aí, elas estão totalmente fora do que a Escritura diz, e é uma tentativa de Satanás de denegrir e de deturpar a palavra de Deus. E nós temos que estar atentos. Observe, olha o versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore, primeiro, era boa para si, concupiscência da carne, desejo exacerbado e agradável aos olhos, concupiscência dos olhos e desejável para dar entendimento, soberba da vida. As três coisas, quando a mulher, ela está tentada, ela aqui está sendo tentada nas três esferas do seu ser, no espírito, na alma e no corpo, ela vai cair. Ela já estava praticamente caída, e a Bíblia diz no verso 7, aliás, no verso 6, depois que ela olha, que ela vê, ela é tentada nas três áreas. Então ela tomou o fruto. Até aqui, quando ela pega o fruto, ela ainda não tinha pecado, porque podia tocar nele, mas aí vem o problema, ela comeu. Quando ela come, tem gente que pensa que Adão estava longe dela, e depois ela foi lá, muito depois, e deu o fruto para ele, mas ele comeu junto com ela. Talvez ele tenha esperado um pouquinho, porque pensou, vamos ver se ela vai morrer, né? Os experimentadores de vinho dos reis faziam isso. Deixa primeiro beber o experimentador, o copeiro. Se não tiver veneno, 17 segundos depois, ele dizia, vive o Senhor, ó rei, para sempre. Porque ele sabia que o rei poderia, viva o rei para sempre, poderia beber. É só ler o livro de Neemias, que ele já tinha experimentado e não tinha veneno. Como ele viu que não tinha veneno, mas o veneno da serpente já estava impregnado ali, ele come junto com ela. E aí o que acontece aqui é uma inversão de valores. O líder vai fazer aquilo que o liderado quer que ele faça. E observe o que vai trazer. O texto diz, no versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos. Agora aqui, irmãos, o problema se agigantou. Quando eles têm os seus olhos abertos aqui, eles começam a enxergar algo que até então eles não enxergavam. Eles começam a ter a capacidade de ter malícia. Eles não tinham isso até então. Olha o que é que faz o pecado na vida do ser humano. O homem caído, o homem que ele está distante de Deus, o homem que não tem comunhão com Deus, ele é capaz das maiores atrocidades de todos os tempos. É só a gente começar a pensar na história do que os homens fizeram, né? Adolf Hitler, outros homens que passaram, grandes imperadores, homens que fizeram coisas que a gente começa, é inimaginável para a gente pensar. O homem distante de Deus, ele é capaz de fazer qualquer coisa, que nem os animais fazem, porque ele está caído, distante de Deus, longe do seu Criador, longe da comunhão do seu Criador, porque aqui agora ele perde a comunhão com Deus. Ele tanto perde, os irmãos podem observar no verso 8, no 7, aí eles vão tentar dar uma reformadinha aqui, porque o homem ele é especialista em tentar reformar as coisas, só que Deus não aceita coisa reformada, não adianta, porque o que eles pegam, eles vão costurar aventais de folhas de figo. A palavra coser aqui é costura, alta costura. E aí eles vão fazer aventais e vão tentar tapar a sua nudez. Por quê? Porque eles agora estão vendo que eles estavam nus. Você já parou para pensar uma coisa? Que a nudez é a grande mazela do ser humano? Já parou para pensar?
Tem pessoas que ele está tão distante de Deus, ele está tão cauterizado, que ele fica nu na frente de qualquer um. Ele vai no carnaval, ele fica nu, né? Ele não tem nenhum pudor de se relacionar com muitos parceiros numa noite só. Por quê? Ele está tão distante, porque, perceba uma coisa, a primeira coisa que nós fazemos quando entramos no banheiro, que é? Tranca a porta. Vai se trocar, tranca a porta. Por quê? Porque tem algo muito intrínseco, inerente, no âmago do ser humano, dessa questão de nudez. A primeira coisa que ele viu aqui é que ele estava nu. Eles foram correr e costurar um avental para eles. E aí no verso 8, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim. Primeira vez que você vai perceber no texto bíblico aqui, que eles ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim. Isso aqui era algo constante. Agora eles perderam a conexão espiritual. Deus está bradando, falando com eles agora. E ele vai dizer assim, pela viração do dia, eles vão se esconder. Aonde que eles vão se esconder? Entre as árvores do jardim. Eu pergunto, tem como se esconder de Deus entre as árvores? Deus não sabia onde eles estavam? Deus não sabe onde nós estamos? Deus não sabe onde eu andei hoje? Deus não sabe o que eu fiz lá no meu trabalho? Deus não sabe o que eu fiz, quem estuda na escola? Deus não sabe o que eu pensei, o que eu falei e qual é a intenção do meu coração? Tolo é quem pensa que pode se esconder de Deus. A Bíblia diz que então, Deus pergunta para ele, Adão, onde estás? Com quem Deus está falando? Que ele não perguntou para Eva. Porque quem era o responsável era Adão. Onde tu estavas, ou estás? Deus sabia onde ele estava, não sabia? Mas Deus está perguntando, Adão, onde você está em si mesmo? Você se perdeu. O que aconteceu, Adão? Deus já sabia de tudo, né? Verso 10. E ele disse, eu ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu. Olha aqui, me escondi. Agora, essa nudez, irmãos, é algo muito sério. Às vezes, nós podemos estar nus em muitas coisas, despidos da presença desse Deus, despidos da esperança, né? Às vezes, despido de moralidade, despido de razoabilidade. Nós podemos nos perder em muitas coisas. E no caso aqui, Deus está conversando com ele, está permitindo que ele se explique, porque Deus não é arbitrário. Só que tem um detalhe. Ele está dizendo assim, Senhor, eu me escondi porque eu temi. Ele temeu, porque a partir do momento que o ser humano caiu, a primeira enfermidade aparece no mundo. Eu já falei isso aqui já. Sabe como é que chama essa enfermidade aqui? Síndrome do pânico. Olha aqui como que entidades malignas tiveram acesso à personalidade do homem. Não tinha medo no Éden, não tinha doença no Éden, não tinha falta de comunhão, era comunhão todas as viradas do dia. Deus se apresentava, o homem adorava a Deus, a comunhão, imagine, irmãos, como era a atmosfera daquele lugar, que era um lugar perfeito que Deus fez. Não tinha a presença de Satanás naquele momento. Agora Satanás tem acesso ali e ele consegue destruir tudo aquilo que estava no coração de Deus e no coração do homem, que havia sido arquitetado por Deus, porque o homem não vigiou. E sabe como que ele faz hoje? Do mesmo jeito. Coloca pessoas no caminho, coloca situações, coloca pratos que são muito atrativos, né, na nossa frente. De vez em quando ele põe um, viu? Ele é especialista nisso. De vez em quando ele coloca assim coisas que nos chamam a atenção. É um fulgor, né? Como a mariposa que eu sempre falo, ela é atraída pela luz, depois ela morre na luz. Está cheio, irmão, disso daí. Está cheio. A gente tem que vigiar constantemente. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem lá do pastor Napoleão Falcão, né? E o pastor Napoleão Falcão, irmãos, para vocês terem uma ideia, esse homem ele era tão usado por Deus,
Ele era considerado como o príncipe dos pregadores aqui no Brasil, porque esse título ele é de Spurgeon, o príncipe dos pregadores, mas ele pregava tanto que deram esse título para ele aqui no Brasil. E sabe o que aconteceu com ele? Os irmãos têm uma ideia, ele chegava num congresso, ele ia pregar 3 dias lá, Danilo. Ele falava para os irmãos, fala o seguinte, eu chamava lá uns 20 irmãos, escreve um tema cada um de vocês aí, põe aqui. Aí ele misturava, tira aí ele tirava. O irmão dava um tema para ele, falava, vou pregar os 3 dias desse tema. Para os irmãos terem a ideia de como aquele homem era usado. Hoje ele ainda é usado. Hoje ele ainda prega mais que qualquer desses pregadores novos, desses novatos aí. Mas ele não prega nem 30% do que ele era usado. Sabe por quê? Porque ele caiu. Caiu e caiu com mulher. Muito sério. E a Bíblia tem um texto muito interessante que diz que quando o homem não é fiel em outras áreas, ele vai cair com mulher mesmo. Irmãos, as tentações estão aí. Elas estão aparecendo. Agora, se eu quero ter uma vida feliz, se eu quero ter uma vida digna, e se eu quero morar no céu, como nós já vemos falando muitas vezes, eu preciso ter uma atitude de mudança. Eu preciso tomar um novo caminho. Eu preciso me entregar ao Senhor e dizer, Senhor, faz aquilo que lhe apraz na minha vida. E conduz a minha vida, porque na hora certa Deus coloca as coisas tudo no lugar, prepara o necessário, porque Deus não erra, quem erra somos nós. O problema é que o homem não sabe esperar. O homem, ele quer fazer as coisas da maneira que ele quer. E aqui, vocês já imaginaram, nós na luta que nós estamos aqui, porque as lutas não param, cada hora nós queremos uma coisa. Agora, o que levou esse homem aqui e essa mulher a pecar num lugar perfeito? Eu até vi uma frase um dia nas redes sociais aí, que Adão pecou no paraíso e Jesus venceu a tentação no deserto, né? Porque uma coisa, irmãos, é você dizer assim, não, eu estou sendo pressionado, está tendo muita luta, porque nós temos constantemente. Agora, pense nesse homem aqui. Como era esse lugar? Os irmãos já imaginaram? Porque é uma cópia do Éden celestial. E no Éden celestial, a Bíblia fala que tinham esses rios aqui, eram 4 braços, que é uma cópia do que tinha no céu. Uma cascata em espiral, assim, que passava entre as árvores. Toda sorte de frutos que vocês pensarem, talvez frutos que nem existe mais hoje, tinha ali, para eles se alimentarem. Eles não comiam carne, até então, porque mudou a dieta depois. Que lugar era esse? Água límpida. Os irmãos têm uma ideia, tinha ouro lá nesses rios que não servia para nada. Agora, o homem não estava satisfeito. Vou terminar, caminhar para o fim aqui. Versículo 10. Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e temi. Olha o verso 11. Disse Deus, quem te mostrou que você estava nu? Tinha mais alguém lá no jardim, irmã Dirce. Eles não estavam sós lá. Quem te mostrou tal coisa para você? Quem te mostrou isso? Quem te mostrou aquilo? Como você viu isso? Porque às vezes nós passamos dias e dias e não conseguimos enxergar alguma coisa. De repente, enxerguei isso aqui. Sabe que um dia eu ouvi um pastor pregando e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim que a mulher tem que ser muito prudente no seu casamento. Porque a mulher ela tem mais percepção do que o marido, muito mais. E às vezes ela vai em um determinado lugar e chega lá, tem alguma mulher olhando para o marido dela. E sabe o que ela faz? Em vez de ela ficar quietinha, ela começa a brigar com o marido. E às vezes o marido não tinha visto aquilo, mas aquilo desperta nele. Estava olhando para mim? Está me dando bola então. Então eu ainda estou até mais ou menos, né? Em vez da mulher ficar quieta, porque o marido não tinha visto, sabe quem usou aquela mulher para fazer isso? O diabo. Porque ele quer destruir aquele casamento. Então ele vai usando os artífices dele, ele vai usando as sutilezas, e ele vai colocando coisas ali, né? Porque ele sabe como fazer. Ele não usou a que tinha mais astúcia? Ele sabe. Às vezes a gente vai em algum lugar aí, a irmã Roberta vê as coisas mais do que eu, né? E ela fala, você não reparou tal coisa? Eu falo, não. Mas estava na tua frente, não vi.
Porque as mulheres veem coisas que nós não vemos. Isso aí é normal, viu, irmãos? Agora, olha aqui. Versículo 11. Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então, ordenei que tu não comesse? O que Deus fez? Pediu para ele não comer, né? Pediu? Foi ordem expressa de Deus. Não faça, porque você vai se arrepender. Quando eu desobedeço as ordens expressas de Deus, eu perco o caminho, eu perco a visão, eu perco a razoabilidade, e eu acabo por trazer grandes transtornos para a minha vida e até para a vida dos outros. Verso 12. Aí Adão, em vez dele assumir, irmãos, o grande problema do ser humano é que ele não assume as mazelas dele. Você pode estar com a prova na mão. Vocês estão vendo Lula? Está preso. Por que ele está preso? Perseguição política. Mas está aqui as provas, ó. O Sérgio Moro provou que ele é culpado. Tem um conjunto probatório muito sólido. Mas eu sou inocente. Eu não sabia, né? Porque ele não quer assumir. E olha aqui, a pior coisa que tem é quando uma pessoa não assume aquilo que ele faz de errado. É melhor dizer eu fiz, porque se Adão falasse para Deus, eu pequei, me perdoa, tinha acabado o problema do pecado aqui. Aqui tinha acabado. Foi a mulher que desobedeceu, Senhor. Culpou Deus. Aí Deus vai falar com a mulher. Verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, a serpente me enganou. Quem criou a serpente? Deus, culpou Deus de novo. Bode expiatório. Nós temos esse costume de transferir os problemas que nós criamos, as nossas mazelas para os outros. Para Deus, é Deus que é culpado. Se Deus não me abençoar hoje, eu não vou mais na igreja. Deus é culpado. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, para a gente terminar. Amanhã acho que já dá para estar no site, né? No YouTube, essa mensagem. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Por que eu disse para vocês que a serpente era o animal mais sagaz? Vocês já imaginaram por quê? Que ela era mais astuta? Que ela era mais sagaz do que os outros? Vocês já pararam para pensar algum dia disso? Olha o versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, ou isso, maldita serás, mais que todas a besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Deus não poderia ter falado aqui assim, ó, você vai ser maldita do que todos os animais. Não estava bom? Já não seria suficiente? Por que Deus está colocando duas classes de animais aqui? Animais do campo e bestas feras. Animais do campo aqui nós poderemos chamar de domésticos. Bestas feras, animais selvagens. Porque ela tinha capacidade de trafegar nos dois lados, entre os animais selvagens e entre os animais domésticos. Por isso que ela teve acesso ao Éden, onde estava o homem. E Satanás sabia que ela trafegava tanto no meio dos animais selvagens, porque nenhum animal consegue fazer isso. Qualquer animal doméstico que tentar trafegar e ir lá na África, lá entre os predadores, ele é morto. Viu? E ela fazia isso. Ela tanto estava no quintal, como ela estava no meio das feras. Olha como Satanás olha, irmãos. Não fique pensando que o diabo vai dar moleza. Não fique pensando que Satanás vai usar alguma coisinha muito feia, alguma coisa que você não vai... Ele vai usar a ferramenta certa. E quando nós pensarmos que nós estamos muito fortes, ele está na esquina. Eu já falei isso aqui também. Ele sabe como usar, ele vai trabalhar e ele vai tocar no ponto nevrálgico. Ele vai usar pessoas, ele sabe, irmãos, exatamente as pessoas que tiram a paz da gente. Ele sabe aonde ele toca, ele sabe como ele pode fazer para desestabilizar a igreja. Por isso que a igreja precisa orar, vigiar constantemente, porque se ele procurar brecha na minha e na tua vida, e ele não achar, ele procura na vida de alguém que está próximo de nós. Ele vai fazer isso, sempre. Vamos vigiar, em nome do Senhor, amém. E crer sempre, perseverar, e saber de uma coisa, Satanás fez tudo isso, mas Jesus fez algo muito melhor.
Jesus veio, Jesus feriu a serpente, Jesus venceu a serpente, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o medo, Jesus trouxe esperança novamente, Jesus renovou a comunhão. Quando a gente olha para o livro do Gênesis, a gente vê o início e a gente vê que o livro do Gênesis, ele começa falando de vida, de criação, mas no último versículo do Gênesis, a Bíblia fala de morte, e morreu José no Egito, e ele foi colocado, embalsamado e colocado no caixão. Mas o livro do Apocalipse, ele fala de vida, ele fala de esperança, ele fala de restauração, ele fala do fim de todas as coisas, e ele fala da derrota de Satanás, e a vitória de Jesus para todos sempre, e a vitória da sua igreja, triunfante e morando no céu, aonde ninguém poderá nos desviar mais, aonde Satanás não terá acesso mais. Vamos orar, coloque-se de pé.